Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Rapaz assassinado a bala em Ouro Preto, Olinda. Jovem amarrado e executado a tiros em Abreu e Lima. Essas manchetes serão destaque do Bandeira 2 desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 6 homicídios em Pernambuco, sendo 3 na região metropolitana do Recife e 3 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados no Grande Recife, no Agreste e no Sertão Pernambucano. Diego Rodrigues de Albuquerque, com 36 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro do Nobre, em Paulista, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava de moto quando 4 homens armados e desconhecidos se aproximaram e meteram bala. Foi tiro para tudo que é canto. Diego foi atingido várias vezes e morreu na hora. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Diego Rodrigues de Albuquerque, 36 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. André Onofre Mendes, de 42 anos de idade, ele foi brutalmente assassinado na rua Paulo Freire, no sítio Encantos, no bairro Agamenon Magalhães, na cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi morto com golpes de faca peixeira e pancadas na cabeça. O crime é de um mistério para a polícia, que não sabe a motivação dinâmica nem a autoria da morte do rapaz. Policiais da Força Tarefa do DHPP estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Uma mulher com 32 anos de idade foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a mulher foi ferida com golpes de faca peixeira pelo ex-companheiro, no qual conviveu por 9 anos e teve um fim há poucos dias. O homem não se conforma com o fim do relacionamento e desferiu os golpes contra a vítima quando foi buscar os pertences em casa. A mulher foi levada para a UPA de Nova Descoberta e o estado de saúde dela é considerado estável. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu prender o homem de 32 anos de idade, que foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos com os destaques da região. Ed, bom dia. Bom dia para você, Adúlcio. Na manhã desta quarta-feira, dia 24, um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio no município de Capoeiras, aqui bem pertinho de Garanhuns. Este crime ocorreu nas imediações da Feirinha, um local de grande movimentação. E segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por um suspeito que se aproximou numa motocicleta e efetuou 6 disparos de arma de fogo contra ele. Gravemente ferido, o homem foi socorrido por populares e levado numa ambulância para o Hospital Municipal de Capoeiras. Após os disparos, o atirador fugiu sem deixar pistas. A Polícia Militar realiza buscas na região na tentativa de localizar e prender o suspeito. Bom, e na noite desta terça-feira, 23, por volta das 11h40, uma ação do Grupo de Apoio Tático Itinerante GAT resultou na prisão de 2 homens suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Jucati, também pertinho de Garanhuns. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, que
atuariam no distrito de São Pedro, vizinho a Garanhuns, foram denunciados por populares. E aí, durante a abordagem, um deles tentou fugir e chegou a agredir um policial que sofreu um corte no supercílio. O homem foi contido após resistência, sendo aí necessário o uso de algemas. Em seguida, os militares encontraram um revólver calibre 38 com 3 munições que havia sido arremessado no telhado de uma casa. Já o segundo suspeito permaneceu no local e, durante revista pessoal, foram localizadas 3 porções de maconha. Os 2 envolvidos foram encaminhados à delegacia de plantão, onde ficaram à disposição da Justiça. É de Carlos de Garanhuns para o Bandeira 2. Obrigado, Ed. E a força-tarefa do DHPP acabou de ser acionada para mais um homicídio no Recife. Desta vez, um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio dos Pintos. Peritos do Instituto de Criminalística e os policiais da força-tarefa do DHPP estão a caminho neste momento do local do crime. Amanhã, todas as informações aqui no programa. No Recife, 6h39. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. Eita, Vanil, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para Marco Quevedo, lá de Paulista. Obrigado pelo carinho, querido. Beijo no coração. Comissário Dodó e Dona Preta, lá de Maranguape, Paulista. Um abraço para vocês. O casal Mica e Val de Pau Amarelo, sempre ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. O casal Val e Dona Marlene e o amigo Lulu lá no bairro da Conceição em Moreno. Um abraço, que Deus abençoe. Wanderson Silva, rapaz, nosso querido Wanderson Silva, de Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes. Obrigado pelo carinho, meu querido. Beijo no coração, viu? Edivaldo Humberto, filho de Guilherme, Giga e o amigo Careca. Cabeça Branca, rapaz, amigo Cabeça Branca, rapaz, lá da Ladeira da Pedra. Isso fica no Alto Pascoal. Beijo no coração pra vocês. Heron, fiscal da Transportadora Globo, um abraço, meu querido. Eduardo Lins e o pai Joaquim, da comunidade da Burra Nua, em Peixinhos, um abraço. A turma do centro do Recife, o vigilante Denilton, Félix, comissário Vado, Fred do Cachorro Quente, Heleno Manobrista, Chico Vigia, Gil do Bicho, Sargento Humberto e Valdo Bicho. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Rossi de Casa Amarela, que mora em frente à maternidade Barros Lima, um abraço, querido. Zé do Tempero, na Cobal, em Casa Amarela, ligado com a gente, obrigado. Paulo da Barraca, lá na Miroeira, beijo no coração, querida. O Monte Laxissa, Miguel, da Rua Bom Jardim, em Nova Descoberta, um abraço, meu querido. Lenilson Torres, Pedro Moura e Tony Batatinha, lá na Feira da Moda em Caruaru, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. E parabenizando agora os aniversariantes do dia, tem muita gente soprando velhinha, viu? Elaine Fidelis de Igaraçu, amiga do Maqueiro Ronaldo, lá da PE 15, um abraço, beijo no coração, querida. Parabenizando os aniversariantes, os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o Coronel Luiz Mário de Albuquerque, um abraço, querido. Os sargentos Paulo Crispim de Santana e José Fernandes de Farias, um abraço. A pensionista Vera Lúcia Ramos Peixoto, um abraço, querida. E segunda-feira foi o aniversário de Davi Lucas, sobrinho do nosso repórter Givanildo Bezerra, fez 9 anos. Lá no bairro de Águas Compridas, em Olinda, beijo no coração, querido. Papai do Céu te abençoe, hoje e sempre. Rapaz,
Assassinado a bala em Ouro Preto, Olinda. Jovem amarrado e executado a tiros em Abreu e Lima. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, muita revolta e comoção no enterro da manicure Júlia Ramili, assassinada em um motel em Paulista, viu? Familiares e amigos estavam revoltados com o crime bárbaro e com requintes de perversidade. O suspeito do crime foi preso. Givanildo Bezerra. Parentes e amigos foram ao cemitério de Santo Amaro usando camisas com a foto de Júlia Ramili dos Santos Silva. O corpo da vendedora de 20 anos de idade foi velado em uma das capelas do local. Aos prantos, as tias precisaram ser amparadas ao ver a sobrinha. Assim que o caixão foi fechado, algumas pessoas não contiveram a emoção e desmaiaram. No cortejo, clamor por justiça e apelos contra o feminicídio. A mãe de Júlia, Poliana Barbosa, falou da dor de não poder ver mais a filha assassinada de forma cruel. De fato, para ser sincera, só vai trazer quando eu sentir que ele sentiu a dor da minha filha. Eu vou ser sincera, eu não vou maquiar uma coisa onde de fato não é o que eu sinto. Deu 2 horas, diversas vezes, tanto ela tentava a corrida, quanto ela ligando para essa tia dela. 2 e pouca, quase 3, para que ela disse, tia, eu preciso ir, que eu vou trabalhar amanhã. E de repente, foi dito que ela estava muito louca, sentar. Ela entrou, ela devia estar dopada com alguma coisa para ela ter entrado naquela localidade, porque ela não ia sair, pegar um Uber desconhecido e parar no motel. Se entrou sem resistência, tá, tô ali, mas alguma coisa aconteceu. Ela não estava bebendo. Tem os áudios dela, com certeza, não se tem dúvidas. É uma crueldade. Ela diz ainda que vai seguir na luta por justiça para que Djalma Diego Oliveira Deodato pague pelo que fez. Que de fato seja feita a justiça, não essa justiça que a gente costuma ver diariamente nos noticiários, onde não existe. Serem cometidos crimes, feminicídios todos os dias, não é um, são diversos, e todos os dias está impune. O mundo está cansado de tanto sangue feminino derramado. Sob aplausos, o corpo de Júlia Ramili dos Santos Silva foi sepultado. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Ivanildo. Viu o que a parente da vítima disse? O mundo está cansado de sangue feminino derramado. Isso é muito forte, gente. É muito forte. É o que a gente fica batendo aqui na tecla o tempo todo no programa. E eu estou acompanhando esse caso. A gente vai cobrar cada vez mais justiça, né? Porque está sendo o rapaz já foi preso. O assassino foi preso. A gente vai cobrar da justiça agora. Mas eu vi algumas postagens na rede social dizendo o seguinte: não, que a menina conheceu o camarada e já foi pro motel com ele. Não, porque ela devia estar com um efeito de álcool ou de droga. Vocês estão ficando malucos, culpabilizando a vítima por isso. Eu fico imaginando essas pessoas que fazem esse tipo de comentário nas redes sociais. A culpa não é da vítima. A culpa é do assassino cruel. A gente precisa entender isso. A gente está invertendo muitos valores aqui no país ultimamente, viu? A gente está invertendo muitos valores. A polícia já está fazendo o papel dela, a justiça cabe agora fazer o dela. Que essa família seja consolada pelo menos com a justiça. Papai do céu abençoe e conforte o coração dessa família. E olha só, o policial militar foi preso por suspeita de participação de uma quadrilha especializada em vários crimes, viu? O grupo criminoso é suspeito de cometer cerca de 30 assassinatos. Givanildo Bezerra. Foram 120 policiais envolvidos na operação. Os alvos foram presos no Recife, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Maceió em Alagoas e João Pessoa na Paraíba. O intuito foi prender pessoas envolvidas em uma organização criminosa responsável por homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Existiam mandados de prisão contra 20 suspeitos. 16 foram localizados. Desses, pelo menos 3 já estavam no sistema prisional. Além disso, 14 mandados de busca e apreensão.
De acordo com a polícia, alguns criminosos davam ordens dos estados vizinhos para crimes em Pernambuco. O delegado Caio Wagner dá detalhes da operação. Esses alvos que estavam fora do estado de Pernambuco, eles continuavam, chefiando essa organização e atuando nessa organização, mesmo fora do estado, através do uso de aplicativo de telefone celular. O que nós percebemos é que a grande maioria, a maioria esmagadora dos homicídios ocorridos aqui na região metropolitana do Recife, eles eram oriundos de guerras relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Então, com isso, além de apenas investigar os homicídios e os autores, nós fomos além, buscamos saber qual a organização criminosa estava atuando naquela localidade, que as lideranças que estavam determinando aqueles homicídios. Para manter o domínio do tráfico, os integrantes já teriam cometido cerca de 30 homicídios, muitos deles no bairro do Ibura, no Recife, e também em Jaboatão dos Guararapes. É o que relata o delegado Caio Wagner. Eles atuavam também muito ali em Jaboatão dos Guararapes, já que eram regiões limítrofes, então eles têm vários inquéritos também, vários processos criminais também na vara de Jaboatão dos Guararapes, mas o foco principal deles era realmente ali naquela parte do Ibura, no R3, ali naquela parte 2 Carneiros, 3 Carneiros, Jardim Monte Verde, então era onde o grupo realmente tinha a sua base. Os valores que eram obtidos com o tráfico eram disfarçados em casas e veículos, alguns já apreendidos. Ainda foram apreendidas 7 armas de fogo e 48 mil reais em espécie. Entre os presos, chama a atenção a presença de 2 mulheres e um policial militar. Um escritório de advocacia que pertence ao tio e pai de criação do policial militar foi um dos endereços visitados durante a operação. O advogado Antero Ferreira explica. Fiquei mais surpreso ainda com o meu filho e sobrinho, que é o PM, em ser decretada a prisão temporária em seu desfavor. Estou aqui para me certificar, ou seja, mostrar a minha nora que eu estou aqui para representá-la. Assim que eu tiver acesso aos autos, eu irei verificar o que ensejou essas determinações. A polícia segue agora em busca dos outros 4 suspeitos, entre eles o líder da organização criminosa. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Jefferson de Alencar Lima, jovem de 29 anos de idade. Ele foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na Avenida Deputada Gemeiro Pereira de Menezes, no bairro Vila Bela, no centro da cidade de Serra Talhada, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava no local quando foi surpreendido pelos disparos e morreu. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações. Motivação, dinâmica e autoria desse crime são desconhecidas da polícia. Logo após os peritos criminais do Instituto de Criminalística trabalharem no local do crime, o corpo da vítima, Jefferson de Alencar Lima, 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru, no agreste pernambucano. Um jovem com 26 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na comunidade da Serrinha, no bairro de Dois Unidos, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o jovem foi baleado e levado às pressas para a UPA de Nova Descoberta. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Eduardo Cavalcante. O estado de saúde do jovem de 26 anos de idade não foi divulgado pela polícia. O pedreiro Cícero Antônio do Nascimento, 43 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Alípios Teixeira Queiroz, no centro da cidade de Capoeiras, agreste pernambucano. De acordo com a polícia, a vítima estava no local quando o homem desconhecido se aproximou a pé e atirou várias vezes contra o pedreiro, que ainda foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu. A polícia está investigando as causas desse homicídio. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da capital do Agreste. Bom dia, Givanildo. Um abraço para você, Adolfo, um abraço aos amigos do Bandeira 2. E olha, que a equipe de investigação da delegacia de Riacho das Selvas está investigando a morte do aposentado Cícero Antônio da Silva, de 74 anos. Ele que morava no sítio Tambor, na zona rural de Riacho das Selvas. Ele morreu. O detalhe é o seguinte: segundo o filho dele, o Alisson Antônio, que liberou o corpo dele ontem aqui do Instituto de Medicina Legal,
IML de Caruaru. Primeiro foi o seguinte, viu, Adúcio? O detalhe que encontraram o senhor Cícero Antônio caído na PE 95. E aí levaram ele para casa. O filho dele disse que ele gostava muito de beber. Não se sabe, ele estava até com alguma fratura nas costas, mas estava vivo. Levaram ele para o hospital. Só quando chega no hospital, ele não resiste e termina morrendo. E aí quando viram que ele estava com uma fratura nas costas, ninguém sabe se foi homicídio ou se foi um atropelamento. Provavelmente um atropelamento, até porque o filho dele disse que ele gostava muito de beber. Por isso que a polícia lá da cidade de Riacho das Almas está investigando se foi um atropelamento ou se foi homicídio. Tá mais provável que seja um atropelamento. No momento, ninguém falou, pelo menos a Polícia Civil não se manifestou qual seria a causa da morte. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz assassinado a bala em Ouro Preto, Olinda. Alisson Albuquerque de Lira, 26 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro de Ouro Preto, em Olinda. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz estava na casa da namorada e quando saiu foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Marcelo Cadori. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Alisson Albuquerque de Lira, 26 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Jovem amarrado e executado a tiros em Abreu e Lima. Jamerson Júnior Silva Fernandes, jovem de 19 anos de idade. Ele foi assassinado com múltiplos disparos de arma de fogo na rua Emanuel Kant, em Caetés 1, Abreu e Lima. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava com as mãos amarradas e o corpo foi encontrado em uma estrada de terra cercada por vegetação em um local de pouco acesso. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.